Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 28 de novembro, depois dessa vitória do Brasil. Já é madrugada aqui na Espanha, 23 horas e 59 minutos. No Brasil, 19h59, início da noite. Gente, eu começo pelo gráfico do DXY no semanal, que abriu um candle de queda forte. É muito provável que o DXY agora inicie uma sequência de candles vendedores aqui no semanal que muito provavelmente vai impulsionar a BTC. Fazia muito tempo que o DXY não ostentava um candle horrível desse no semanal. Lembrando que o DXY mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas, contra francos suíços, libras esterlinas, e existe uma relação movimentacional de inversão entre o DXY e a BTC. Quando o DXY sobe, normalmente a BTC desce e vice-versa. Se a gente colocar no gráfico da BTC, vamos botar aqui o gráfico da BTC também no mensal, para vocês verem que essa sequência de candles de queda no mensal, elas guardam uma relação de inversão com essa sequência de candles compradores impulsivos do DXY. Ou seja, agora que o DXY vai começar a cair, a BTC deve retomar o seu movimento de alta. No RSI estocástico, a gente está no zero aqui no mensal. No semanal, o gráfico também está bonito. Vocês vejam que no semanal a gente está promovendo aquele engolfamento que não deu para promover no candle da última semana, cuja plotagem terminou ontem, né, na virada da VWAP de domingo para segunda, mas agora sim a gente deve engolfar e buscar um retorno em direção à média móvel de 200 períodos, que segue ali num patamar agora levemente acima de 24 mil dólares. No diário, aparentemente o gráfico está feio, mas eu estou achando que a gente vai desenhar uma subfigura triangular aqui, ó, na base do canal de Keltner, para depois ficar namorando aqui a mediana num movimento que explosivo. Pode ser que tente uma vez, duas, na terceira cruze para buscar a nuvem na projeção na altura de 18.100, que se confunde com a própria VWAP mensal aqui na nossa banda de VWAP mensal, que está fixada ali em 18.100. No intraday, a BTC foi um reloginho suíço. Deixa eu botar aqui o gráfico no intraday. Olha aqui. A gente batia na lower, voltava para ver o up. Eu ofertei os sinais exatamente aqui, ó. Fechou rapidamente. Lucro no bolso dos assinantes. Mesmo com toda essa volatilidade da BTC, os assinantes da sala de sinais estão com lucros recorrentes no bolso, justamente porque o nosso setup vencedor está sempre fechando no gain. Gente, a MTGOX, que foi hackeada em 2014, agora alguns analistas avisaram que um dos wallets envolvidos nesse infame hackeamento de 2014 movimentou nada mais, nada menos que 10 mil BTCs, num valor estimado em 167 milhões de dólares. Essas 10 mil BTCs não têm relação com o espólio, né? Com o que sobrou dos ativos da MTGOX, e sim com o que foi hackeado. Muitas exchanges não aceitam as BTCs oriundas desses wallets vinculados aos hackers, mas o fato é que nos protocolos cross-chain e nos misturadores, elas facilmente são trocadas por ETH, por TRX, enfim, os hackers estão movimentando os wallets relacionados a um infame hackeamento contra a MTGOX em 2014. E o colapso da FTX afeta a cena noturna de Miami. Os empresários noturnos de Miami afirmam que muitos nerds que ficaram milionários com criptoativos sumiram da cena noturna de Miami. Era normal eles gastarem entre 10 e 50 mil dólares por noite se gabando de que haviam ficado milionários com o mundo cripto, mas muitos deles sumiram e afetou barbaramente a cena noturna de Miami. Era normal que eles pedissem de 12 a 24 garrafas de champanhe só para tomarem banho
e se esbaldarem com suas amigas. Mas o fato é que muitos desses investidores não fizeram o dever de casa e não autocustodiaram os ativos criptos em wallets de autocustódia. Isso acaba deixando eles expostos a esse tipo de coisa. A FTX só foi a última que quebrou, mas infelizmente não vai ser a última CeFi a quebrar. A máxima norte-americana, né, que eu vivo repetindo aqui em todas as análises, not your keys, not your coins. Se as chaves privadas não são suas, os ativos criptos não são seus, ela é verdadeira. Já mostrei aqui em várias análises a lista infindável de exchanges que já quebraram, e se nós não detivermos as chaves privadas, nós não seremos... Com certeza a gente não vai surfar as próximas pernadas impulsivas da BTC, já que muitas CeFis já quebraram e vão continuar quebrando. A FTX só foi a última. E a Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, afirmou que é indispensável a aprovação do marco legal do mundo cripto agora em 2023, já que a quantidade de ativos em stake e objeto de empréstimos nas DeFis não para de crescer. O regulador financeiro da União Europeia não sabe exatamente como lidar com isso sem um marco legal para que eles possam agir. Enfim, vamos ver como a União Europeia vai regulamentar as Decentralized Finances, as DeFis. E os funcionários do Fed dizem que vem mais aumentos por aí. Vamos ver, porque alguns setores da economia norte-americana já entraram em recessão. E a BlockFi, que já havia suspendido os saques na semana passada, logo depois do crash da FTX, eles num primeiro momento suspenderam os saques, depois avisaram que ficaram expostos à falência da FTX, e agora eles, BlockFi, também pediram a própria falência. E centenas de ativistas e homens em idade de recrutamento russos que tocam o solo norte-americano estão sendo presos. Muitos deles pedem asilo ao governo norte-americano, que não conseguem encaixá-los em nenhuma brecha legal para concessão de asilo. O fato é que o crime de deserção, por si só, mesmo sendo os Estados Unidos, tendo os Estados Unidos como a nação que está financiando o país hostil àquele que está guerreando contra a Rússia, ou seja, a deserção teoricamente interessaria aos Estados Unidos, mas o fato é que mesmo os Estados Unidos financiando e estarem do mesmo lado da nação hostil àquela em que o desertor está provindo, isso também não justificaria. Segundo as autoridades de imigração norte-americanas, todos os desertores em idade de recrutamento russos que tocarem o solo norte-americano sem o visto vão ser detidos, e não há asilo para esse tipo de situação específica, mesmo que interesse aos Estados Unidos, num primeiro momento, a deserção, porque diminui as fileiras do país inimigo. Mas, enfim, não há como encaixá-los dentro da brecha legal da deserção. Isso é mais uma problemática. Já são centenas de russos detidos nas diversas fronteiras de entrada dos Estados Unidos. Gente, o ABTC segue acumulando. O DXY é o grande, vamos colocar assim, é o grande maestro dessa retomada. Com certeza, essa queda brutal vou até mostrar de volta o gráfico do DXY no mensal. Eu tô aqui no semanal, mas o mensal tá bizarro. O DXY vai abrir uma sequência brutal de candles de queda. É muitíssimo provável que ele volte para essa camada congestional aqui, abaixo de 100. E nessa pernada aqui de queda, é muitíssimo provável que a BTC exploda em direção a 30 mil dólares no primeiro alvo, para depois acumular e galgar novos patamares, tá bom? Se nada fugir do script, eu volto para analisar a própria BTC amanhã. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.